Porque eu achei muito interessante. Nós estamos falando da mulher, começando pela mulher. Bom, dois sites jurídicos fizeram um levantamento essa semana e viram que entre as 5 chapas na seccional, a chapa que contém o maior número de mulheres é a nossa. A chapa que contém o maior número de mulheres nos cargos de direção, contando a diretoria da Caixa de Assistência, a diretoria da seccional e o Conselho Federal, é a nossa. A Paula é candidata a diretora lá na Caixa de Assistência dos Advogados, na CASP, e é a única chapa que tem 50% de mulheres no cargo de direção. Dos 10, não ficou cumprindo cota, foi lá dos 50%. Dos 10 cargos de diretoria da Caixa, 50%, ocupados por mulheres. Mas o nosso diferencial é que as propostas não foram apresentadas pelo Caio, pelo Ricardo, ou por um grupo de 3 ou 4 que chamaram um redator para fazer umas propostas. As nossas propostas são concretas, porque elas foram apresentadas pelas mulheres. As mulheres se reuniram, as mulheres que tiveram a oportunidade pela primeira vez de apresentar as suas reivindicações. E é por isso que, além da quantidade de mulheres mais expressiva da nossa Chapa 11, é a qualidade das mulheres e das propostas. Então, por exemplo, você citou é a questão da isenção da advogada parturiente no ano do parto. Isso é possível por conta das economias feitas nesse triênio, que gerou um saldo muito positivo para os cofres da entidade. Nós temos que, por conta disso, desonerar o advogado. E no caso, a advogada parturiente. Mas a mais, se você olhar as propostas, a única chapa que se dispõe a enfrentar a fundo o tema, como por exemplo, colocando no nosso site um canal direto de comunicação, uma espécie de denúncia, disque fato, para os casos de assédio moral e assédio sexual em ambientes de escritório, é a nossa. Porque isso infelizmente acontece. E as advogadas vieram fazer essa reivindicação porque elas deram diversos exemplos. Esse tipo de situação acontece em qualquer lugar e pode acontecer também nos ambientes forenses e, infelizmente, em escritório de advocacia. Nós sabemos que é escritório com uma quantidade bastante significativa de pessoas trabalhando. Sim. E, eventualmente, pode acontecer. Então, quer dizer, as mulheres, neste caso, tiveram a oportunidade de voz e de vez. Portanto, a gente vê com bastante tranquilidade essa questão. Nós comprovado, inclusive, por 2 matérias de sites jurídicos que fizeram agora. Essa é uma questão, por exemplo, da mulher. Agora, a Paula pode até falar pela mulher, porque às vezes a gente, eu já aprendi isso, eu não posso, relatar as agruras e as dificuldades vivenciadas por elas. O que nós podemos é trabalhar juntos. Sim, mas você acabou de falar. O caso das parturientes, eu digo para você, porque eu acabei, hoje, essa semana, acho que ontem ou anteontem, nós estávamos na porta do fórum e eu me encontrei com uma amiga minha, que acabou de ter neném e tal, e ficou, lógico, um tempinho afastada. Aí eu falei, e aí, continuou pagando as mensalidades? Claro, né, Márcia? Então, veja, a pessoa não está trabalhando, o trabalho dela, ela é autônoma. Então o trabalho dela, para ela pagar a OAB, depende do processo que ela faz, depende dela estar dentro do escritório. E ela teve que ficar fora do escritório. Ou seja, as mulheres necessitam disso. E quando a Paula me comentou agora há pouco sobre esse projeto, por isso que eu quis que você iniciasse. É muito importante. Muito, é de suma importância, porque quando meu filho tinha 3 meses, eu voltei a trabalhar. Eu levava ele comigo para o fórum. Porque a gente não tem condições de ficar parada. Exatamente, a gente precisa trabalhar, a gente depende de processos, sim, né? Sim. Então isso vai ajudar bastante. Isso é possível, eu falo com tranquilidade, porque sou tesoureiro, tenho conhecimento das finanças, e a ordem, se tivesse o portal da transparência, que nós brigamos, eu levei um voto para o Conselho Seccional, podemos falar depois. Se tivesse... vai ter que falar, porque tem uma pergunta nesse sentido. Vamos falar, eu acho que esse mote é fundamental, isso é um compromisso do advogado que não recebe nada da ordem, tem que colocar para que os colegas saibam o que se passa.
Mas a partir do momento em que nós tivemos superávites significativos nesses últimos 3 anos, apresentei o relatório do ano passado, agora na recepção do Conselho de setembro ou de agosto, não me lembro que as reuniões são mensais, agosto, setembro de 2018, apresentando em 2017, o saldo, nós tivemos um superávit na casa de 18 milhões e meio. Poxa. E a ordem não é banco, a ordem não visa lucro, a ordem não está lá para buscar acúmulo de riqueza, ao contrário, a ordem está lá para defender o advogado. Se nós temos toda essa sobrevida, sobre esse superávit, nós temos que, primeira coisa, desonerar o advogado. Tanto que a única chapa que tem proposta para acabar, em definitivo, com a dupla cobrança, que é a cobrança da pessoa jurídica, da sociedade de advogados, é a nossa chapa. Entendeu? Porque eu estou vendo a realidade, eu estou vendo que é possível fazer, eu estou vendo que há excedente, e esse excedente nós temos que transferir para as advogadas e os advogados. Ou seja, você como tesoureiro, melhor do que ninguém para falar, né? Você está lá, está vendo a finança, sabe como que está. Você, então, tem esse projeto, a chapa de vocês tem esse projeto de acabar com a cobrança para a pessoa jurídica. Exato. E isso decorre de uma série de medidas. O meu primeiro ato na tesouraria, foi a exigência da comparação de preços, da observância de 3 orçamentos. Você sabe, Márcia? Sim. No começo eu fui muito atacado. Será um burocrata, está burocratizando a ordem. Só que medidas como essa, nós somos 239 subseções mais a seccional. Cada vez que cada subseção consegue, em cada compra, em cada serviço, economizar 100, 200, R$1.000, R$2.000, a somatória disso daí gera um ganho para a entidade gigantesco. Não é à toa que nós tivemos esse excedente gigantesco por conta disso. Eu poderia dar um exemplo significativo aqui, e é tudo, falo com tranquilidade, porque é tudo documentado, existe processo, se instala o expediente. Então, depois desse meu primeiro ato, qual foi a minha segunda movimentação? Fazer a revisão de todos os contratos. Havia na seccional muitos prestadores de serviços já há 10, 12 anos, 9 anos. E acaba virando um comodismo, porque a pessoa acha que não vai ter nenhum concorrente. Então o preço pode subir. E eu fiz, por exemplo, com relação à segurança. Nós precisamos ter segurança nos prédios. Sim. Lá da seccional. E no processo comparativo participaram 9 empresas, me lembro, na primeira vez, em 2016. E a empresa que ganhou, o preço dela era R$25.000 mais barato por mês do que a empresa que prestava o serviço para nós, né? Naquele período. É um valor considerável. Nós estamos falando de R$300.000 por ano, estamos falando de R$900.000, quase R$1 milhão por mandato. Quer dizer, são medidas simples que acabam se beneficiando a advocacia, e agora acho que é a vez dos advogados receberem esse troca. Com o caixa bastante sólido, eu acho que os advogados e as advogadas têm que receber agora. Tem que receber. Então, inclusive, vou aproveitar e mandar um abraço aqui para o doutor Júcio, Nelson Júcio. Inclusive, o doutor Nelson Júcio tem um programa aqui às terças-feiras, e é uma pessoa muito polêmica, tudo ele quer saber, e ele é muito interessado no que acontece com a OAB, que é a